Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, seja liberada sobre a sua vida, querido, amado irmão, né? Louva a Deus porque você está junto comigo aqui nesse nosso devocional, sempre pelas manhãs, 6 horas da manhã, né? Postado aqui no IGTV, e nós fazemos isso de manhã para que você possa já começar o seu dia cheio da palavra. O café, ele é para esquentar o seu corpo natural, e a ministração aqui é para ativar a fé, para ligar o fogo espiritual aí no seu espírito, amém? Pega aí o seu café, dá um gole, para que a sua fé seja ativada todas as manhãs, amém? Vou pedir para você, manda, né, compartilha aí, manda essa ministração para sua família, para os seus amigos, para os irmãos da célula, né, para nos motivar aqui, para mais e mais irmãos poderem estar assistindo de alguma maneira, ser abençoado, amém? Pastor, por que fazemos isso tão cedo? Né, hoje, quinta-feira, hoje nós estamos no último dia, né, do mês de setembro, dia 30 de setembro, último dia, quinta-feira. E por que nós fazemos isso tão cedo? Você sabe, lá quando Deus mandava o maná para o povo de Israel no Egito, a Bíblia diz que o maná era antes do sol nascer. Então imagine que você vivia naquela época e você queria ter alimento, né, para você tinha que acordar antes do sol nascer, pegar o maná para poder fazer sua comida ali do dia, né, para você ter alimento para caminhar o dia inteiro no deserto. Então é mais ou menos essa a ideia, né? A ideia é que você, antes de ir trabalhar, você possa ter aqui um maná diário, um devocional para alimentar a sua fé, para que de alguma maneira você comece o seu dia cheio de fé, amém? É um gole de café para ativar a sua fé. Essa é a nossa intenção, amém? Nós temos falado com você aqui sobre Abraão. Então, falamos do chamamento de Abraão. Ontem, né, quarta-feira, nós falamos sobre o erro de Abraão, mas mesmo assim Deus o abençoou, mesmo assim Deus fez ali, né, na vida de Abraão, mesmo ele tendo errado, independente disso, Deus trabalhou com ele pela graça, mediante a fé. Lembra disso? É sempre pela graça, mediante a fé. Deus vai lidar com você também assim, pela graça, mediante a fé. Mas aí, caminhando aqui ao longo da Bíblia, nós vamos chegar em Gênesis 13. Nós vamos ter mais uma história envolvendo Abraão e a fé. Aqui em Gênesis 13, você agora tem o relato onde, mais uma vez, Abraão vai ser testado a respeito da fé dele, a respeito da provisão de Deus por ele. Então, ontem eu falei para você que Abraão falhou no primeiro teste, porque ele deveria ter ficado na terra, mas ele acabou indo para o Egito por causa, né, do sustento. Ele desceu para o Egito por causa da fome que havia na terra. Mas agora, em Gênesis 13, Abraão é colocado de novo nessa situação de teste. É interessante que se você falha no teste, né, você volta para o mesmo teste. E agora o teste é qual? Abraão é colocado juntamente com Ló, seu sobrinho, não é? E ali eles vão ter que escolher a terra onde cada um vai. Então, Gênesis 13, versículo 8, a Bíblia diz, né, que Abraão vai até Ló e fala para ele: olha, para que não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus pastores, né, porque somos parentes chegados, então nós precisamos tomar uma decisão. E Abraão fala o que para Ló? Se você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então você percebe que é o mesmo teste ali que ele acabou de passar no versículo 12. Era um teste para ver se a terra, né, iria trazer a provisão para ele. Vai tomando seu café aí, não esquece não, tá bom? Café para esquentar seu corpo aí hoje. Então, Abraão está nesse mesmo teste. E você sabe, eu e você muitas vezes também estamos nesse mesmo teste. Qual teste? O teste de olhar para o natural ou para o espiritual. O teste de andar pelo que você vê ou o teste de andar
pelo que você crê. Sabe? Primeira coisa que você já vê que Abraão foi bem sucedido nesse segundo teste. Por quê? E quem que era o patriarca aqui? Era Abraão ou Ló? Era Abraão, concorda? Quem era mais velho? Abraão. Quem tinha que obedecer quem? Ló é quem supostamente deveria obedecer a Abraão, concorda comigo? Então, se Abraão andasse pelo natural apenas, ele poderia falar para Ló: ô Ló, é o seguinte, eu sou mais velho aqui, Deus me chamou, foi eu, essa terra é minha, a promessa foi feita para mim, então você some daqui e eu vou pegar a melhor terra. Se Abraão faz isso, naturalmente falando, estaria errado? Eu acho que não. Direito dele, não é? Mas Abraão já estava aprendendo isso que você também tem aprendido, que com Deus nós caminhamos pela fé. Nós caminhamos pela fé. Então é por isso que Abraão fala para Ló: Ló, então é o seguinte, se você vai para a direita eu vou para a esquerda, se você vai para a esquerda eu vou para a direita. Abraão já estava abrindo mão da melhor terra, porque Abraão já estava aprendendo que a verdadeira confiança dele está no Senhor. Entende? Ló é o exemplo do crente derrotado. Ló errou. O que Ló fez? Ló tomou decisão só baseado no conhecimento do bem e do mal. Então Ló só avaliou aonde que está as melhores, onde tem mais águas. Aqui no versículo 10 diz que levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, não é? Então ele viu só o natural, ali era como o jardim do Senhor, diz a Bíblia. Então Ló olhou só para o natural, aonde que vai dar mais retorno, aonde que eu vou ter mais dinheiro, onde eu vou ter mais oportunidades. Ló olhou, tomou a decisão só de maneira natural. Então aqui Ló errou, mas você percebe que Abraão já acertou. Por quê? Porque ele caminhou pela fé. Porque ele caminhou pela fé. Ele confiou no cuidado do Senhor. Abraão estava dizendo: mesmo que eu fique com a parte da terra que naturalmente é pior, mas Deus é poderoso para trazer a provisão sobre a minha vida. Uau! Então, querido, você vai sair hoje, nessa quinta-feira, para trabalhar, e talvez você está igual a Abraão, talvez você está com a pior parte aí lá onde você trabalha, né? A pior carteira de clientes, ou não está muito promissor naturalmente falando, mas a sua confiança não está nisso. A sua confiança está no Senhor. Deus é poderoso para te prosperar, te abençoar, trazer a provisão que você precisa, independente se você está trabalhando num deserto. Dali Deus vai te dar a provisão. Você crê nisso? É isso que nós podemos aprender aqui nessa história de fé de Abraão. Então, o seu casamento está um deserto, alguma área da sua vida está um deserto, fique em paz. Então, somente creia que Deus é poderoso para fazer abundantemente, infinitamente mais, além de tudo que você pode pedir, pensar ou imaginar. Mas, pastor, qual é a maneira que eu vou desfrutar disso? Quando você anda pela fé. Quando você anda pela fé, é pela graça mediante a fé. Então confia no Senhor, espera no Senhor, que a graça de Deus vai manifestar. Então nós temos isso. Abraão creu. Então você percebe que agora nesse ponto Abraão acertou. Ele confiou no Senhor. E sabe qual foi o resultado? Olha o que diz no versículo 14, Gênesis 3,14. Eu quero profetizar isso para você. Talvez, naturalmente falando, Abraão pensou: ixi, agora ficou difícil, eu estou com a pior parte da terra. Mas, o versículo 14 diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Olha para todas as direções, Abraão, porque tudo o que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Uau, irmãos, olha só que precioso, olha que precioso. Sabe por quê? Porque Abraão talvez pensou: Ló escolheu e eu estou pegando a pior parte. Será que haverá provisão para mim? Mas ele estava crendo no cuidado de Deus. Ele estava crendo na bondade de Deus por ele. Então, porque ele acionou a fé, a graça de Deus manifestou. E o que aconteceu? Depois que ele foi aprovado, porque ele andou pela fé,
Deus falou para ele: Abraão, na verdade, toda essa terra que você está vendo é sua. Então você percebe, na verdade, no final, Abraão saiu ganhando, né? Deus vai falar para ele percorrer toda aquela terra, porque toda aquela terra era dele. Então daí você vê que quando você anda pela fé, a graça de Deus se manifesta. Abraão pensou que ia ficar só com uma parte da terra, mas no final ele descobriu que a graça de Deus trouxe para ele toda aquela terra, toda aquela provisão. Então eu quero profetizar isso na sua vida. Talvez, naturalmente falando, você não está vendo uma boa terra no seu casamento, na saúde, nas finanças, no ministério, mas você caminha com o Criador dos céus e da terra. Então você vai descansar na bondade, naquele que multiplica o pão, naquele que cria as coisas do nada. Você vai descansar na bondade desse Pai que te ama. E aí a graça de Deus vai fluir na sua vida mediante a fé. Amém? Nessa quinta-feira você vai ter um dia abençoado. Pega aí o seu café, toma mais um gole e vai viver o seu dia cheio de fé. Amém? Deus te abençoe.